Seja muito bem-vinda ao mini curso Einstein Júnior. Eu estou muito feliz e muito honrada de ter você aqui comigo nessa semana. O Murilo sempre chamou, né, vocês que estão junto com a gente nessa missão de levar ciência para mais crianças, de cientista. Então, seja muito bem-vinda, cientista. Eu quero saber de onde você está, então me conta aqui nos comentários, coloca aqui para mim qual que é a sua cidade, e eu vou me apresentar também. Então, meu nome é Sara. Eu sou mamãe do Murilo, que é o Einstein Júnior, um cientista que hoje tem 15 anos de idade, e do mini Einstein, que é um mini cientista de 4 aninhos de idade, que é o Davi. Eu sou química e resolvi ser cientista. Então, eu segui toda a minha área acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de ciência, e hoje eu ensino professoras a estimular o aprendizado de crianças usando experiências simples, baratas e que despertem a atenção, né? Com certeza vocês chegaram aqui porque escutaram, viram algum vídeo meu chamando, né, falando quero aprender a fazer essas experiências aqui e comentando os benefícios de levar a ciência para as crianças, né, como desenvolver habilidades de criatividade, inovação, manter as crianças curiosas, né, outras habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, como criar crianças geniais com experiências científicas simples e baratas. Será que isso é possível? Né? Deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês como que eu fiz isso com o Murilo. Então, quando ele era bem novinho, né? Ele começou a fazer as suas experiências. Olha só ele nessa foto aí já analisando, olhando para a pipeta, né? Como um cientista mesmo. E depois eu fui mantendo essa chama acesa, essa vontade dele entender sobre ciência, também estimulando que ele conhecesse a história de alguns gênios. Claro que o ídolo dele, né, é o Einstein. Então ele quis muito conhecer a história do Einstein. E ele aqui, né, a gente participou, quando ele tinha mais ou menos de 12 para 13 anos, de um programa, que é um programa que a gente chamado Co-Creation, né, que você tem uma ideia, e aí você tira essa ideia do papel, e aí depois disso, né, você tem que fazer um passo a passo para levar isso, para mostrar isso como essa ideia pode ser divulgada, né, como que isso pode ser levado para outras pessoas. E aí, no final, a gente apresenta uma coisa que chama pitch. Não sei se vocês sabem o que que é, não sei se você sabe o que é você mostrar essa ideia em 5 minutos, tá? Então, você tem que convencer uma banca que está ali em 5 minutos. Tinha até um programa que era assim, e aí você... Ali, o Murilo ele ia apresentar, nós dois juntos, ele ia apresentar para uma banca onde a gente tinha pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, professores, né, doutores da universidade. Então, ele subiu no palco, eu vou mostrar aqui para vocês, dá uma olhada aí. Fala, meus cientistas, beleza? Aqui quem fala é o Einstein Júnior e hoje a gente vai estar apresentando o nosso projeto. Então, para vocês, Einstein Júnior. Então, vocês podem observar, né, como que uma criança... A gente conhece os adolescentes, né? A gente tem contato com o adolescente, né? Então, a gente sabe como que essa fase para ele se expor, apresentar é difícil. É difícil para a gente, né? Apresentar um TCC, apresentar algum trabalho, a gente fica ali. E ele, né, um menino com 13 anos, apresentando para uma banca, né, e já sendo avaliado, respondendo pergunta. E é isso, né, que eu venho trazer para vocês. Então, quando o título eu coloco como que criar crianças geniais, criar isso, né, criar jovens, adultos, adolescentes, né, que vieram de uma educação onde a curiosidade, a criatividade foi incentivada, e aqui a gente usou as experimentações científicas, né, para poder ter pessoas que são felizes em aprender, né, que têm autonomia, que gostam de estudar. E eu observei isso do Murilo, não só na área de ciência, vou compartilhar aqui mais uma vez a tela com vocês, mas ele tinha essa desenvoltura, tá, em todas as outras áreas. Então, assim, eu sempre recebia, né, elogios do quanto que ele gostava, o quanto que ele empolgado para participar. Então, ele queria participar de tudo. Isso daqui a escola vem mandando para a gente, né? O estudante participou ativamente na área de língua portuguesa. Ciência, claro, né? Merece um reconhecimento pelo seu empenho e participação. Então, ele sempre participando, né, de todas as outras. Ele conseguia isso que ele aprendeu
fazendo as experimentações, levou para toda a sua área, para todas as áreas da sua vida, né? Então ele pôde. Hoje o Murilo, vocês vão ver ainda o depoimento dele aqui, né? Hoje o Murilo, ele é esse menino que consegue falar, que estuda falar em público, estuda sozinho, tá? É tranquilo, é feliz por fazer isso. E aqui também a escola enviou um certificado para ele, né? Um certificado, né, para o Murilo, falando o quanto que ele tinha se desenvolvido bem e o quanto que ele teria um futuro brilhante por causa disso, né? Que a escola estaria ali para apoiar. Então, isso é muito legal, porque se a gente vem aqui na BNCC, na nossa base, olha o que ela fala quando a gente fala sobre a ciência, né? Quando a gente fala da ciência da natureza. Então, a BNCC, para a área de ciência da natureza, ela bate na tecla do letramento científico, né? O que é isso? É conhecer os termos científicos para a gente conseguir identificar o mundo. É a forma com que a gente lê uma bula, é a forma com que a gente sabe fazer uma instalação. Então, assim, é a forma com que a gente entende, né, o nosso dia a dia, as mudanças climáticas, o que a gente está na nossa vida, né? Então, definindo que a ciência deve ser usada como uma ferramenta de atuação no e sobre o mundo. Então, a ciência, ela possibilita isso, né, da gente entender o mundo de verdade. Quando a gente nasce é assim, a gente tem vontade de conhecer o mundo, né? A gente quer despertar, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente vê o céu, a gente quer saber o que é, a gente vê um arco-íris, as crianças, né, quer saber o que é, mas depois de um tempo a gente percebe que isso vai morrendo, e é isso que a gente vai conversar sobre também aqui hoje, né? Então, voltando aqui, antes da gente continuar, eu queria que vocês escutassem, né, o próprio Murilo falando o que foi para ele ter esse contato com as experimentações científicas aí desde cedo, né, o quanto que isso foi importante para ele. Bom, e meus cientistas, eu sou o Murilo Brum e eu tô falando aqui. Minha mãe me criou desse jeito, e eu acho que foi um jeito muito positivo de eu ter sido criado. Foi com essa educação positiva que eu sempre fui apresentado às coisas novas. Eu fui introduzido muito cedo na ciência, então eu acredito que tenha me facilitado da maneira que eu encaro atualmente os conteúdos científicos. Eu não tenho dificuldade, eu não tenho medo de encarar as coisas novas em relação a ter medo de conhecer as coisas, ter medo, por exemplo, de conteúdos novos na escola. Eu acho que isso me deixou mais autônomo e me fez ser uma criança e agora um adolescente que tem menos vergonha de se expressar. É isso, então eu espero que vocês estejam aproveitando essa semana de como criar crianças geniais. Um beijo a todos os meus cientistas e tchau! E fala bem, né? Às vezes eu fico toda agoniada para poder gravar um vídeo, eu peço para ele para gravar, ele grava em 1 minutinho, já fala com desenvoltura. E aí vocês devem estar pensando, não, Sara, mas espera aí, né? Você acabou de falar que você tem toda a formação em ciência, né? Então, por isso, para você fica muito mais fácil. E isso que eu recebo muito lá, esses comentários, essas dúvidas, né? Sara, eu não tenho a formação em ciência, será que é possível eu levar para a sala de aula, né? E ainda com essas experiências que seja acessível, porque a gente tem escolas, né, que estão de todos os níveis, com estruturas diferentes. Será que eu consigo fazer isso? Semana passada eu recebi esse vídeo da Beatriz. A Beatriz, ela é pedagoga e ela também tinha esse segurança, e ela me mandou um vídeo que eu não acreditei, a coisa mais linda. Ela usou a apresentação que elas tinham que fazer para os pais, colocou todas as crianças fazendo as experiências, e aí eu já tinha ficado muito feliz. Aí no final, para completar, ela ainda falou a importância da ciência com autonomia em frente dos diretores, dos professores, dos pais. Olha só isso. A da minha geração, da parte da tarde, eles não fizeram essa experiência ainda, já fizeram várias. Aqui dá um copo de água. Pega o microfone. Gente, então eu vou fazer bastante silêncio, que a tia não quer segurar o microfone. Agora vai segurar. Sem criancinha, tá? Aqui dá para ver melhor. A água que foi colocada primeiro, depois o óleo, depois o efervescente, depois a água.
depois ele sobe de novo e vai até o óleo. E assim somos nós, escola, professores, alunos e os pais. Nós precisamos de vocês, tá bom? Eu faço experiência com meus alunos, isso serve para atiçar a curiosidade deles, criatividade, senso crítico, porque eles me perguntam muito, eles me perguntam o que eu estou usando, por que aconteceu. E isso nós podemos criar os nossos alunos e filhos com a ciência. Por mais que sejam pequeninos, mas eles podem também. Muito bem, professora. Parabéns pela experiência aqui. Parabéns, turminha. Vocês brilharam. Pode deixar tudo do jeito. A Beatriz, que já é pedagoga, já está lidando com criança, mas aqui também, ó, o Murilo, ele não só agora, né, ele fala com vocês no Instagram, no YouTube, mas ele também, e aqui também, que ele vai estar com a gente, mas ele também agora, ele leva para outras crianças, e ele dá essa aula, né, ele faz oficinas ensinando para outras crianças, ou seja, ele é um menino que está no 9º ano, né, então ele também já ensina. Então, só para mostrar para vocês como é possível, olha só, ele fazendo com muitas crianças e de uma vez só, tá? Mas como que tudo isso começou? Deixa eu contar só um pouquinho da nossa história para vocês. Eu quero mostrar aqui como que isso, né? Como que a gente... Por que que eu comecei fazendo isso com o Murilo, né? Quando foi? Então, é uma história emocionante para mim, né? Foi desafiadora. Então, aqui a gente tem o Murilo aqui no meu colo. Quando eu fui fazer o doutorado, que é uma época muito difícil, a gente é muito cobrado, né? Porque no final a gente precisa pesquisar, e aí no final a gente tem que escrever uma tese. Então, apesar da gente já ser um profissional, a gente está ali trabalhando e recebe uma bolsa, né? Então, é uma pressão para a gente conseguir concluir aquilo num prazo e ainda, né, conseguir finalizar a nossa pesquisa. Então, é estressante, né, bastante já, suficiente, mas, e junto, assim que eu fui aprovada no doutorado, passou um pouco, eu engravidei do Murilo, né? Então eu recebi a missão mais linda e mais maravilhosa do mundo, mas que também era muito desafiadora, né? Criar uma criança, ter o primeiro filho nesse momento, e eu e o pai do Murilo, os dois eram estudantes, porque apesar da gente, né, estar já no doutorado, a gente era bolsista. E foi um grande desafio para mim, né? Assim, eu sempre tive essa preocupação, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, e eu ficava, nossa, né, agora ele está aqui, e como que eu vou poder fazer? O que que eu vou fazer para poder, né, auxiliar no seu desenvolvimento? Eu já estava dentro da área de ciência, então sabia da importância disso. A gente, com as condições, né, ali de estudantes, eu usei as ferramentas que eu tinha. Então, o Murilo, quando ele era pequenininho, eu já comecei a fazer as experiências com ele. Então, ele já me acompanhava, ele já me via muito escrevendo, fazendo, né? E eu comecei a usar o que eu tinha em casa, tá? Para fazer essas experiências com ele. Ele foi crescendo aí, fazendo isso junto comigo. E depois eu ia apresentando para os congressos, apresentando, ele está aqui, ó, enrolando isso aqui, que é um banner, né, que a gente apresenta e tudo, e ele foi vivenciando isso. Com 7 anos de idade, ele falou, mamãe, eu quero levar isso para mais crianças. E aí eu achei lindo demais, incrível. Eu falei, não, então tá bom, o que que você quer fazer? Ele falou assim, eu vou montar um canal no YouTube. Era quando isso estava surgindo, né? E eu falei, tá bom. E como é que vai ser? Ele falou assim, não, eu vou ser o Einstein Júnior, né? Então ele já conhecia a história do Einstein, então a gente levou. E aqui ele devia ter mais ou menos 7 anos aqui fazendo essas experiências. E aí ele começou a fazer isso, eu ficava como produção, ele até me chamava assim, peraí, produção, né? E eu fazia os experimentos para ele poder fazer, e ficava gravando, e era uma coisa descontraída, né? Muitas pessoas vieram por causa desse clima que era muito bom, ele fazia, ele brigava comigo na frente das câmeras, né? Falando, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo tomou uma proporção. Então, muitas pessoas pegavam isso como referência para levar para as escolas, para levar para a sala de aula. Mas eu comecei a ver que tinha alguma coisa, né? Que o Murilo, até onde o Murilo conseguia ir, que levar, que era mostrar o passo a passo, mas que ele não estava fazendo exatamente o que eu fiz com ele.
né, que existia uma coisa, que eu tinha criado um menino que, aos 7 anos de idade, decidiu levar ciência para as crianças, que ele só ali na frente, ele não estava conseguindo, né, fazer isso, né? Então, quando eu vi, o Murilo, ele apresentava, né, mas ele não conseguia, na verdade, ter o alcance que eu tive na vida de outras crianças, na que eu tive na dele, né? Naquela época eu estava eu estava no auge, né, fazendo pesquisas, então eu estava ali o tempo todo procurando um passo a passo para chegar num resultado, e eu fiz isso com ele também, né? Eu levei essa ciência que estava na universidade para a vida dele, para a vida da criança, conseguindo fazer isso, né? E eu estava vendo ali o resultado, estava vendo como ele era um menino diferenciado, né? Como ele era uma criança genial, que já mostrava isso aos seus 7 anos de idade. E aí foi quando, né? Então foi quando a minha chave virou. Eu posso fazer isso, eu posso, junto com o Murilo, né? Ele com essa alegria e com esse jeito infantil dele, ele criança, podendo levar para mais crianças. Então foi aí que a minha chave virou, né? Na verdade, eu tinha ali um passo a passo, um método onde eu podia ensinar para outras crianças, né? Na verdade, ensinar para que outros professores pudessem levar isso para a sala de aula para poder fazer com que fazer o que eu fiz com o Murilo com outras crianças, né? Então, eu tinha percebido que não era simplesmente fazer experiência por fazer, né? O Murilo, ele passava aquele passo a passo, eu via muitos pais repetindo, os professores repetindo, mas quando me mandava um vídeo, eu falava, gente, não, né? Não deixando a criança mexer, não estimulando as perguntas, não fazia hipóteses, não seguia a investigação científica, né? Queria aquele passo a passo, até a quantidade de gota exata que era para pingar. E eu falei, não, não é isso. Então a minha chave virou, eu falei, não, eu posso fazer isso junto com o Murilo, e aí sim, né, colocar, trazer essa ciência da universidade aqui para a educação infantil, para o fundamental, ensinar para outras professoras, né, para que elas possam ensinar. E foi muito maravilhoso esse momento. Eu comecei aqui, né, além de ser muito bom poder fazer isso com o meu filho, a gente começou a gravar junto, né? E aí levar isso para outras salas de aulas, né? E aqui a gente está junto, né? Quando eu comecei a fazer essas experiências com ele. E hoje nós temos um Instagram, a gente fala que nós somos mais de 53 mil cientistas, né? 53 mil cientistas querendo levar a ciência para mais crianças. Então, eu recebo vídeo hoje de muitas professoras que já estão fazendo isso na sala de aula. Vou mostrar um pouquinho de fotos, né, que vocês me marcam, vídeos que eu recebo. Olha só que coisa mais linda. Viu, né? Tem criança aí, muitas crianças, professores, e aí isso é um sonho realmente sendo realizado, né? Porque ele me pediu isso aos 7 anos de idade, e hoje a gente está conseguindo, né? Você está aqui hoje comigo, com essa missão da gente levar para a sala de aula, então é realmente muito emocionante. Na maioria das vezes, né, quando você chega, né, lá no nosso Instagram, muitas vezes vocês estão buscando por experiência, isso a gente percebeu ali ao longo do tempo, né, que chega lá buscando somente experiência, né? E aí, depois disso, se depara como é possível, né? E como a gente tem muitas oportunidades usando as experiências como ferramenta, né? Então, não é simplesmente fazer por fazer, ali eu quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer muitas coisas usando as experiências, e por que ela é tão importante para estimular o aprendizado, né? E quando a gente fala de estimular o aprendizado,
Uma outra coisa que eu escuto também, fala, nossa, Sara, mas ciência para criança pequena, 2 anos aprender ciência, né? Se você for olhar aí no mercado, quando a gente vai procurar alguma coisa, né, os kits, alguma coisa de experiência, tudo para criança de 10 anos, né? E eu quero mostrar para vocês também, né, esse projeto, né, que que eu estou trazendo para você aqui hoje, ele também foi avaliado, que foi sobre isso que eu falei no início, né? E aí eu quero mostrar um vídeo para você do Ideraldo, ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Queria mostrar para vocês, né, quando a gente apresentou, o que eles falaram, né, sobre o nosso projeto e sobre os benefícios de levar isso para as crianças. Então, eu vou colocar aqui um vídeo do Ideraldo, ele é do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, para vocês poderem ver também o que ele falou desse projeto. Parabéns, assim, chega a ser emocionante, tá? Porque eu acho muito bacana isso, ainda mais, assim, eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia, de carreira de lá, minha origem, né? Apesar de estar no Biotic, quando a gente vê uma iniciativa que é difusão da ciência, ou seja, a gente precisa, assim, pegar nossas crianças, não para ser jogador de futebol, para ser cientista, pelo menos, assim, é o meu desejo, né? Principalmente a gente que está na área de educação, na área de ciência e tecnologia, sabe o valor que isso tem, o quanto que isso transforma o mundo, né? E não querendo desmerecer quem joga futebol, mas pensando que a transformação do mundo vai vir dessas mentes brilhantes que vão nascer num projeto como esse de vocês, que eu achei muito bacana. Como o professor Brasil falou aqui, está bem organizado do ponto de vista de negócio, eu acho que eles já estão no ponto de acelerar, viu? O Ministério da Ciência e Tecnologia também tem o canal da ciência, que é onde eles fazem divulgação, né, de trabalhos científicos, né, estimulam a ciência, e eles também postaram lá, eles têm um Instagram, né, mostrando que o nosso Instagram, né, é um Instagram confiável, de onde a gente pode buscar a ciência para as crianças, olha só. Mas quando todo mundo chega, para mim, na maioria das vezes, vocês querem, né, somente a experiência. Então, Sara, eu quero o passo a passo de uma experiência para levar para a sala de aula. Claro, né, que é uma experiência que seja simples, que seja barata, que eu consiga levar, mas é mais focado somente na experiência, né? E aí aqui eu quero mostrar para vocês que existem diferentes formas de fazer a experiência, né? E por que existe a forma correta, né? Aquela que eu vou conseguir realmente estimular o aprendizado. Uma outra coisa que a gente precisa quebrar mas nossa, mas ciência para crianças de 2 anos, né? Por quê? Né? Se a gente escuta, né, que assim, a gente começa a desenvolver isso, levar para o laboratório as próprias escolas, quando tem, né? Quando vai incentivar é lá no 9º ano, pouquíssimas escolas aí, no 5º ano já levam as crianças para o laboratório, já tem realmente. E como é que é isso? Por que eu preciso estimular com 2 anos? Então, aqui a gente vai aprender hoje na aula de hoje, né, que eu comentei como criar uma criança genial, a gente já pensa aí no cérebro, por que a gente deve estimular logo nesse início, né, da vida? Por que é tão potente se a gente fizer isso aqui já no ensino infantil, lá no início do fundamental, e depois ir levando isso para a vida das crianças? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês a tela. Foi muito bom para mim também, então entender isso fez todo o sentido, né? Nossa, então por isso que, né, eu comecei aqui com o Murilo tão novo, mas por isso que deu tão certo, né? Por quê? Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem uma representação do cérebro, né? Claro que não é exatamente assim, ele não é dividido em partes assim, mas é uma forma simples só para a gente ver como o cérebro é construído e como que as crianças ainda não têm o cérebro totalmente formado. Então, a gente tem, né, quando a gente nasce, a gente está com um sistema, com o cérebro reptiliano, que é esse responsável pelas funções básicas de sobrevivência, por exemplo, a respiração, né? Aqui do lado do cerebelo, que é pelo equilíbrio. E aí a gente tem laranja, o sistema límbico, que é aquele que está correlacionado à emoção, né? Mas claro que a gente tem toda uma conexão no cérebro. E, por último, o neocórtex, né? E aí a gente tem, que é exatamente essa parte aqui, né, daqui atrás da testa aqui, que é onde é responsável pela parte racional, a parte que eu consigo planejar, tá? Então, que é essa aqui, essa parte do neocórtex. Só que as crianças, elas não nascem, né, com o cérebro totalmente formado, tá? Mas então, sabe, o que isso tem a ver com o que você falou? Então, já tem que ensinar isso na infância. É porque nessa época, tá? Então, o cérebro da criança vai sendo desse lado direito aqui, tá? Eu tenho o cérebro aqui e eu tenho essa casinha representando justamente porque a criança, ela nasce e ela vai amadurecendo de baixo para cima esse cérebro, né? E o último é essa parte aqui racional.
Isso tem sido muito estudado pela psicologia positiva, por mostrar que quando a criança está em estado de birra, ela não está fazendo isso para manipular ninguém, até porque ela não está com a parte do cérebro responsável por isso formada. Então, isso, inclusive, tem ajudado, né, até muitos professores a entender, né, o que acontece nesse momento que a criança está desconectada, né, e que ela precisa da nossa ajuda para poder se conectar, se reconectar novamente, né? E aí o cérebro ele vem sendo construído de baixo para cima, mas então eles são imaturos, não, para poder aprender sobre ciência? Só que é nessa época que a mágica acontece, tá? Então é nessa época que eu tenho as maiores conexões sendo formadas. Então o cérebro, ele é construído de células, que são os nossos neurônios, só que esses neurônios têm uma coisa mágica, diferente, que eles se conectam com outros neurônios, tá? Então essas células se conectam com outras células para mandar informação. Então, isso que são essas conexões, tá? Então, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente está ensinando alguma coisa para alguém, essa pessoa, essa criança está fazendo muitas conexões lá. Então, nesse primeiro ano de vida, é quando nós, né, mais aprendemos. Se a gente for lembrar de criança, das crianças que, por exemplo, têm pais que nasceram, né, em países diferentes, que falam línguas diferentes, a gente vai observar qual a facilidade que ela tem de estar conversando com o pai numa língua, com o outro numa língua pequenininha, né? Quando a gente coloca essas crianças para fazer música, com a facilidade que ela tem de aprender, diferente que se a gente hoje resolver aprender um instrumento, né? Como que é difícil fazer isso, como que é difícil aprender uma nova língua, tá? Então, tá, e por que eu tenho que levar então a ciência nesse momento? Porque é aqui que eu estou construindo as conexões, as principais conexões. É aqui que a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se você já ouviu falar, né, que aqui que eu tenho a principal a época, né, de plasticidade cerebral, ou seja, o nosso cérebro ele é capaz de se modificar, tá, de acordo com o que eu vou aprendendo, e é modificar fisicamente nessa época, né? Ele cresce literalmente. Então eu tenho maior plasticidade cerebral, é quando eu mais estou absorvendo conhecimento. É a época que eu mais aprendo. Então, por isso que eu não posso deixar para ensinar ciência lá com 10 anos de idade, né? Ensinar experimentações científicas, ensinar como um cientista trabalha. Eu tenho que pegar aqui na infância, né? E aí, antes a gente achava que a criança muito mais era do gene, então, ó, nasceu inteligente, né? E hoje a neurociência vem mostrando o quanto que é importante as experiências, né? Quanto mais experiências essa criança vai vivenciar, mais ela vai aprender. Tá? Então, dentro da sala de aula, eu acho que você deve observar que como que dentro da sala de aula a gente percebe crianças, né, que têm um vocabulário muito melhor, porque ela veio, né, disso, ela trouxe isso, ela vai absorvendo, então provavelmente ela conhece, né, ela está num ambiente que é rico, tá? E essas conexões que vão sendo formadas, né, essas conexões formadas que a gente fala ali, que é o que ficou na memória, tá? Elas podem ter bases fortes ou bases fracas. O que significa isso? A gente pode guardar isso na nossa memória ou não, tá? Então eu vou mostrar esse aqui para vocês, essa fotinha aqui, ó. Então, o recém-nascido, ele tem algumas conexões com 6 anos de idade, olha isso daqui, que é quando eles já começam, né? Eles vão absorvendo de 2 a 6 anos, com 6 anos ele começa a metralhar a gente de pergunta, querendo saber tudo, conhecer o universo, né? E aí é nessa hora aqui que a gente vai falar que talvez seja mais problemático, a gente corta isso deles. E aqui eles estão com esse monte de conexão. Só que o cérebro, né, para a gente conseguir aprender coisas todo dia, ele não pode ficar juntando tantas informações. O que ele faz? Ele descarta aquelas que não são muito boas, aquelas que não são fortes, tá? E fica com outras. Então, só que essas conexões fortes não significa boas, tá? Forte ou fraca, significa aquela que ele guardou. E ela pode ser uma conexão ruim, né? Então, ele chama, quando tem nos 4 a 5 anos, tem o que a gente chama de primeira poda neural, ou seja, ele descarta o que é ruim. E lá na adolescência, depois, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas lá na adolescência é quando eles têm a segunda poda neural. É quando eles vão descartar aquelas mais fracas e aí vão ficar com essas conexões que são fortes. Por isso que toda vez que a gente está com um problema lá na adolescência, a gente pensa, não, recorre na infância. Provavelmente essas memórias foram criadas lá na infância. Eu amo falar sobre isso, até arrepiado. Então, o que significa esse mato, essa trilha aqui, né? Então, só para a gente lembrar, a gente pode chegar num caminho, quando a gente faz trilha, quando a gente faz caminhada, vocês já repararam, pessoas podem passar por todos os lados.
né? Só que só aquela que é forte, aquela que a gente passou, que a gente fortaleceu aquela conexão, que a gente explicou e que foi importante porque a criança aprendeu, que ela vai sobreviver. Então, por mais que outras pessoas tenham feito caminhos aí nessa graminha, né? Esse aqui, ó, tá? Essa é a que a gente fala que é a conexão que é forte, né? E aí, por que é tão importante a gente fazer essas conexões na infância? Esse é um estudo lá, do Centro de Desenvolvimento Infantil na Universidade de Harvard, que ele mostrou, né, que no início da vida eu tenho muita facilidade, né, de aprender novas coisas, de absorver novas experiências. Então, aqui, ó, 2 aos 10 anos eu estou aqui no talo, né? Que 2 aos 12 aqui eu estou aprendendo o máximo. Depois isso vem decaindo até, né, quando mais velhos a gente tem dificuldade com isso. E esse em vermelho, esse em laranja é o esforço que eu faço, né, para poder aprender, para poder trocar até o que eu já tinha aprendido por uma nova, por um novo conceito, por um novo aprendizado, né? Então aqui é muito fácil, eu não gasto muita energia para fazer isso no início da infância, mas depois é muito difícil a gente quebrar essas conexões que são mais fortes, né? E nós adultos que temos algumas difíceis às vezes, a gente sabe disso, né? Então é mais fácil e menos dispendioso formar circuitos cerebrais fortes durante o primeiro ano de vida, né, do que tentar intervir depois. Então, é aqui que é importante a gente criar conexões, né, fortes nas crianças. E eu quero começar mostrando isso para vocês, né, falando um pouquinho sobre Montessori, que ela já falava isso, né, apesar da neurociência ela ser nova, uma ciência nova, tá? Que vem sendo estudada agora que há pouco tempo, a partir de 1990, não sei exatamente, que a gente começou a conseguir fazer essas imagens do cérebro, né? Mas Montessori ela já falava sobre isso, ela já falava que era possível a gente, que a criança, né, na primeira fase do seu desenvolvimento, ali dos 0 a 6 anos, ela chamava de mente absorvente. Ela já estava falando da plasticidade cerebral, né? Ela chamava de mente absorvente. E aí, que essa criança seria capaz de absorver tudo que estava ao seu redor. Então, tudo que a gente ensinasse, que a gente não precisava economizar palavras, a gente não conceitos, experiências com essas crianças que elas seriam capazes de absorver. Então, eu trouxe essa experiência aqui para a gente fazer, para a gente fixar na nossa memória, para virar uma conexão forte. Aqui eu tenho esse pozinho aqui, depois eu vou explicar o que é, tá? E aí, a gente tem que agora, né, esse pozinho aqui, que ele representando, né, o cérebro da criança, que ainda é pequenininho, mas que nessa idade aqui, tá, ele é capaz de absorver muitas coisas, tá? Mesmo. Vou trocar aqui de lugar. Tá difícil. Pronto. Olha só. Será que ele absorve mesmo? Será que só aquele pouquinho, quando é pequenininho, consegue absorver? Né? E aí, aqui a gente representando, né? Então, quando eu coloquei aqui um líquido limpo, um conhecimento lindo, né? Aqui, transparente, né? Olha só. Então, ele absorveu tudo. Então, aquele tiquito de nada, de pozinho que eu coloquei aqui, é capaz de absorver o conhecimento. E a gente pensa, nossa, então já chegou no limite, né? Não tem como mais ensinar para criança. Tem, sempre tem. E eu posso continuar, né, colocando conhecimento, mostrando experiências, novas sensações, né, levando tudo isso para a criança, com histórias, levando crianças, né, a gente tem outras formas, não só experiência na sala de aula, mas de levar a ciência, que é lendo histórias dos gênios, né? E olha lá, e eu conto, e ela vai absorver, né? Então, Maria Montessori fala que o cérebro de uma criança, né, principalmente na primeira infância, ela como é uma esponja, como se fosse uma esponja. Só que a esponja, ela é limitada, porque a gente consegue pôr, depois uma quantidade de água ela vai escorrer, mas a mente da criança não, tá? Então, ó, absorvendo tudo mesmo, né? Só que o que ela fala também, eu quis trazer isso aqui para a gente poder mostrar essas conexões fortes. Que essas conexões fortes, então ela falava assim, né, que a mente da criança é capaz de absorver tanto água limpa, né,
mas também, e aí eu achei muito interessante a gente trabalhar com isso, porque é o que a gente falou ali sobre conexões fortes, não significa ser conexões boas, né? A mente da criança, ela pode absorver também água suja, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Como independente, né, do que eu der, se for forte o suficiente, e a gente vai ver por que, quando isso acontece, né, o que que faz uma coisa ser forte, a criança aprender, olha lá, ela absorve também muita água suja, tá? Então, às vezes, a gente fica pensando, você fala, gente, não sei por que esse menino, esse aluno está agressivo, né? Não sei por que ele está falando essas quantidades de coisa. Provavelmente, né, é o que ele está absorvendo, né? Ó. E depois que a gente já deu isso na infância, né? E o que que seria isso, né? Seja, mostrar para a criança, né, que o quanto que o que ela quer e as suas vontades de aprender, tá? E a gente vai entender isso porque não são importantes, né? Então, todas as vezes que eu falo, a criança quer descobrir o mundo junto e é curiosa, né? Quer mexer nas coisas, que é uma forma com que ela aprende, ela colocar a mão. A gente para com isso, para de mexer. Não, pode deixar o que eu faço, que eu não vou deixar sujeira aqui, não, tá? Então, ó, pelo amor de Deus, deixa de ser curioso, gente. Meu Deus, para que isso, tá? Então, mal sabe, a gente está bloqueando essa criança e depois de um tempo, né, ela fala, então, é melhor, né, eu entrar e me encaixar nisso do que eu ser curioso. Parece que ser curioso incomoda, né? Então, e depois, para tirar isso, eu imagino, não sei se isso é em você, é tão difícil, a gente até pode depois, né, ter contato com coisas melhores e tudo, mas para tirar é muito, muito, muito difícil, tá? Então, o que que a gente precisa, né, é marcar nossas crianças, né, com conhecimento bom, né, ser lembrada, porque, nossa, aquela prof, ela é cientista, né, ela levou experimentos, e é inesquecível, tá? Eu sei porque nas oficinas, às vezes eu passo, né, o dia inteiro numa escola, já teve 200 crianças num dia só, a gente fazendo experiência, fazendo show, fazendo experiência, e no final elas me agarrando, assim, vou sentir sua saudade, falando comigo, assim, né? Então é muito emocionante, e é isso que eu quero levar, porque você ensinar, você marcar, ensinar alguma coisa para uma criança, né? Para nossas crianças de 2 a 12, que a gente vai levar experiências, né? É marcar com o nosso selo aqui, ó, essa pessoa. Então, ensinar é marcar alguém, né? E a gente quer marcar com muita coisa boa, com muita lembrança, com muita conexão forte, tá? Mantendo a curiosidade e a criatividade dessas crianças acesas, né? Então, eu vou explicar aqui o que que é, não vou embora sem não. Então, eu tinha esse pozinho aqui, vocês viram que ele é conhecido como neve artificial. Ele tem a capacidade de absorver muita água, tá? Então, tá até ficando branquinho aqui, se eu colocar mais água, ele vai absorver. Olha só, aquele quantidade um pouquinho daquele ali absorve quase meio litro de água, tá? Então, esse pozinho que vocês conseguem encontrar, ele é chamado de neve artificial. O nome dele mesmo é poliacrilato, tá? Poliacrilato de sódio. E eu consigo usar só um pouquinho. Então, se eu compro uma quantidade pequenininha, ele já rende muito. E aí, o que que é interessante, tá? Esse poliacrilato, ele é capaz de absorver uma quantidade grande de água e depois ele vira essa neve aqui, tá? Então, na maioria das vezes, quando eu vou levando isso nas oficinas, eu faço, mostro, explico, a gente chama de a água que não cai do copo, naquela hora que eu virei para vocês, né? Agora eu já mexi, vai cair, a água que não cai do copo, e depois eu distribuo um pouquinho, uns potinhos assim, nesses potinhos descartáveis, para eles poderem brincar, tá? Esse hidrogel também a gente consegue usar para falar muito lá, quando a gente fala das habilidades, para trabalhar sobre planta, a importância da água. Eu vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá, para você algumas das habilidades que é possível trabalhar com essa experiência aqui. Tá lá. Então, vou deixar lá para você. Então tá. Continuando, né? Mas aí, o que é isso que você falou, sabe? Então, meu Deus, como que a gente aprende? Por que a gente escolhe aprender uma coisa ou não, tá? Tem um cientista, um neurocientista que eu amo muito, que é maravilhoso, ele é referência, vou mostrar esse livro aqui para vocês, né? Que é do Darraine, tá? Ele chama É Assim que Aprendemos. Esse livro aqui, ele fala tudo, então ele tem mais de 300 publicações,
nessa área do aprendizado, tá? E eu trouxe um pouquinho aqui para vocês poderem entender, porque a gente trabalha com educação, né? Nós somos professores, então, né, como é que o cérebro aprende, né? Então, eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. O que eu preciso para aprender? O que a gente desperta, e por isso que a gente pode aprender coisas boas ou não? Porque toda vez que a gente faz esse mecanismo, ou seja, primeiro ponto, ele fala que existem quatro pilares para o aprendizado, tá? 4 pilares para a gente, no final, tá? Aquela informação, né, virar um aprendizado. Então, primeiro, a atenção. Né? A gente vive, principalmente hoje, a gente vive num mundo onde, meu Deus, a informação o tempo inteiro, um manda mensagem, outro chamando, aí liga, né, menino, é um monte de coisa. E aí, para aprender, a gente precisa estar com a atenção ligada, né, naquilo, tá? Que o cérebro seleciona, que ele se sentiu, né, como é que eu falo? Se sentiu curioso, que é o próximo passo, né? Então, que ele resolveu focar naquilo, tá? E essa atenção, ela não é simplesmente quando eu falo, presta atenção, né? Ela realmente tem que ser uma coisa que o cérebro escolhe, tá? Para poder ver. E aí, quando ele tem atenção naquilo, o próximo passo, que é o segundo pilar, é o envolvimento ativo. Então, eu me envolvo naquilo. O que significa isso? Eu fico curioso ali já, né? E o combustível do envolvimento ativo é a curiosidade, né? É a curiosidade que faz a gente, por exemplo, as crianças pequenininhas que não sabem nem andar, chegar num objeto que ela quer ver de qualquer jeito, né? É a gente comprar aqueles brinquedos, ela fala, não quero isso não, gosto de uma colher da cozinha, né? E aí, ela é a curiosidade, né? Essa vontade que ela tem de aprender determinada coisa. Então, o próprio cérebro começa a se envolver ativamente. O que é isso? Ele começa a fazer pergunta. Aposto que vocês estavam, né, ali enquanto eu estava fazendo, falando, será que isso é o quê, esse pozinho, né? Será que vai acontecer o quê? Gente do céu, quando ela colocar, não, vai derramar. Não vai derramar, tá? E aí, o cérebro começa a se envolver ativamente. Depois, o próximo passo, ele fala, né? Então, eu preciso ter atenção, eu preciso ter curiosidade sobre aquilo. E o terceiro passo é feedback de erro. O que é isso? O nosso cérebro, quando a gente vai passar por uma situação, ele fica, meu Deus, será que isso vai ser bom? Como é que será que isso vai acontecer? Tá? Então, agora aqui, na hora que eu estava colocando, isso vocês devem estar pensando, né? Vai absorver. Quando ela virar, será que vai cair ou não vai cair? Eu acho, então eu começo a tomar uma posição sobre aquilo. Eu acho que vai cair. Não, eu acho. Agora eu acho. Se ela colocar mais água, quando ela virar, vai cair. Nossa, na hora que eu virei, não caiu. Então, feedback de erro. O cérebro, ele prevê, né? E depois ele vai olhar lá e vai ver se aquilo que ele achou aconteceu ou não, tá? Então, ele começa a fazer, vou dar só uma dica, mas a gente vai discutir isso mais na nossa aula 3, praticamente um método científico, né? Ele faz pergunta, depois ele faz hipótese, tá? E aí ele começa a ver se ele aprendeu ou não. E quando ele faz esse jogo ali, ele está nós estamos estimulando o cérebro de uma forma, criando conexões, né? Que depois isso fica forte no quarto passo, que é quando dorme, tá? Então, a consolidação do nosso aprendizado é dormindo, tá? Então, por isso que é muito importante descansar, dormir bem para aprender, tá? Então, ele fala sobre esse 4 passos de aprendizagem, e eu vou mostrar para vocês, e quando eu vi isso, quanto que eu fiquei emocionada, né? Que a gente, pesquisadora, né? Então fica, meu Deus, né? Quando a gente descobre realmente uma coisa, né? E você liga o seu resultado com uma coisa que já outros cientistas já mostraram, a gente fica empolgado demais. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. A gente fez muitas oficinas, a gente faz muitas oficinas com muitas crianças, tá? E como todas elas têm o mesmo comportamento, tá? Algumas mais agitadas, algumas falam mais, perguntam mais, mas como todas elas têm o mesmo comportamento diante das experiências, né? E como que... Quero que vocês guardem aí, no final vai ter a nossa provinha, que a gente vai, vocês poderem receber um certificado. Então, eu quero que vocês guardem aí qual tá? Os 4 pilares do aprendizado, tá? Então, aí eu quero que vocês olhem, né? Como que elas estão, inclusive o corpinho delas falam, né? Elas chegam perto da experiência, elas querem pegar, elas querem fazer, e por isso que é um instrumento, tá? As experiências, não só misturar, mas ela é um instrumento para estimular o aprendizado das crianças. Olha esses vídeos aqui.
Vai? Vai, não sei. Até agora não. Agora não foi. Vamos ver, vamos ver. Dá um grito, hein? Vai. Vai! Meu Deus! Viu? Ó. É o Tito em forma viva. Mano, é o Tito em forma viva. É tipo areia Você sintética. viu alguma coisa magnética? Ô, magnético. Igual isso. Tem muito nome. O ímã, ele gosta de alguns metais. Um metal que ele gosta muito é o ferro. Esse que faz aqui, ó. Menina, dá uma pressão de Ó, ferro. ó. Nesse slime que acaba sugando o ferro deve ter alguma propriedade metálica para o ímã poder pegar, porque o ímã somente atrai metais como ferro e ouro. Parabéns! Aí a gente vai vir aqui testar essa sua teoria. Presta atenção. Ó. Olha ali. Olha. É um aspirador. Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. Olha só. Viu? Então vamos para a última parte da nossa aula, da gente entender, né, como que isso pode acontecer, como que eu posso, mesmo levando as experiências que teoricamente é uma coisa boa para dentro da sala de aula, eu posso ali estar criando conexões ruins, como esses que eu falei que eu recebi o vídeo para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar que existem 3 formas de levar as experiências para a sala de aula, né? Baseado nisso, né, de como que eu vou levar memórias que sejam positivas, ligadas à ciência, né? E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Antes eu quero mostrar essa frase, né, que Dahraene fala sobre as crianças, tá? Então, ó, sabe no aprender, o cérebro da criança é o mais poderoso dos supercomputadores, deveríamos respeitá-los, fornecendo os dados corretos desde cedo, tá? Que é o que você vai fazer junto comigo, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o que seria, né, esse dado correto quando a gente fala das experimentações. Então, hoje, os estudos sobre a infância com a neurociência têm evoluído tanto, né? Então, antes a gente valorizava muito lá na universidade, tá? Não sei se eu comentei com vocês no início, eu sou pesquisadora, professora universitária, né? E estudando, né, vendo antes a supervalorização de quando a gente já está lá na universidade, quando você vem para a neurociência, quanto que é importante incentivar dos 2 aos 12 anos, tá? Como que depois a gente tem um adolescente forte, quando a infância, né, o ensino infantil, né, o professor do ensino infantil, o ensino fundamental, tem, né, nesse processo, o quanto que é importante. Então, para aproveitar, esqueci de perguntar isso para você, me conta aqui, para qual ano que você dá aula, né? Na verdade, para o ensino infantil, põe aí para mim, se é ensino infantil, põe aqui nos comentários, ensino infantil, Funde 1 ou Funde 2, né? E se tiver mais que um, por exemplo, dou aula para Funde 1, Funde 2, me conta aqui também, tá? Me conta aqui nos comentários. Então, a importância, hoje a gente viu, né, que a gente está com a super máquina, né? E o quanto que lá na infância que a gente vai criar essas conexões para a gente ter um profissional. A gente apresentando esse trabalho na Universidade de Brasília, aqui na UNB, né, e para o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, é um centro de inovação, eles falaram com a gente, falou, nossa, né, é exatamente isso que a gente precisa, né, que é desenvolver aqui a criança para esse jovem chegar aqui na universidade preparado. A gente tem tido muito problema com isso, né? Os jovens eles chegam, né, completamente despreparados lá, nem sabendo o que está querendo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer juntas, tá? Então, vamos lá. A gente tem 3 formas de fazer as experiências, tá? Então, a primeira, que eu percebi muito, é uma forma ruim, tá? Então, uma forma ruim é o seguinte, eu não sei nem, pego ali a quantidade de gota que eu vou fazer com a criança, não preparo o ambiente, a gente vai falar isso na nossa próxima aula, tá? Sobre esses pilares, mas aqui só para mostrar para vocês, tá? A criança ela não pode pegar na experiência. Aí se ela pergunta alguma coisa que eu não sei responder, aquilo me ofende, tá? E ao invés de eu incentivar, eu falo, para de perguntar. Não dá para fazer isso aqui com você não. Você está fazendo muita bagunça, tá? Não, eu não vou trazer isso para a sala de aula porque faz bagunça. Então assim, não encosta não. Então é ruim. Fora, tá?
que muitas vezes fazendo sem uma instrução, a gente tem vídeos por aí, que eu não quis nem trazer aqui, né, que realmente é perigoso, leva coisa que não sabe o que está fazendo para dentro da sala de aula e pode causar acidente, realmente, né? Então, existe uma forma ruim, ou seja, eu levei a ciência, mas eu traumatizei a criança, eu criei uma conexão forte negativa, tá? Eu levei coisas ruins, tá? Aquela forma que é indiferente, que a gente tem muitas vezes, não por maldade, a intenção é maravilhosa, tá? É indiferente, bom, a intenção é maravilhosa. Eu levo uma experiência, eu vou lá no Instagram do Einstein Júnior, pego um passo a passo, ó, gente, misturo, pronto, acabou, né? Tá, mas assim, será que eu consegui usar essa experiência para estimular, né? Para criar uma criança genial? Não, né? Assim, e aí, que é como talvez, né? Você chegou aqui hoje, né? Então a gente fala, nossa, já entendi, eu já escutei a Sara falar, vou fazer mais uma experiência aqui para vocês poderem ver. Peraí, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Então, eu escutei a Sara falar, eu estou vendo lá no fundo, assim, que, nossa, a BNCC já está me falando aqui direto, ó, tem que levar as experiências para trabalhar as habilidades, tem que trabalhar as habilidades, mas eu estou ali, assim, ainda sem entender, né, como que eu faço isso? E é normal, né, poxa, eu estou dentro da universidade, olha só que loucura, na universidade a gente vai formar, eu formo profissionais químicos, né, que vão, se eles forem atuar, eles vão atuar ali, né, no ensino médio, no final do fundamental, né? Mas eles não têm noção nenhuma de como que leva isso para a criança. Por outro lado, né, os pedagogos são, né, que sabem como é que faz isso, também não trabalharam com a parte de ciência, não trabalharam com investigação científica, nem teria porquê. Mas aí a gente recebe essa missão, né, que vem da BNCC, não, você tem que trabalhar investigação científica, fazer o letramento científico, como, né? Mas é isso que você vai aprender aqui. Ah, então, essa semana isso aí vai ficar muito claro. Então, hoje você chegou aqui, às vezes, assim, nossa, experiência, eu já entendi que é bom, já entendi que é bom. Mas como é que é isso, né? Então, a gente estava, assim, entendendo, eu faço a experiência que é diferente, mas eu não explico, né? Eu não uso exatamente como ferramenta. Então, depois eu vou falar o que que é, mas eu acho que vocês já até sabem o que que é isso daqui, né? Então, ó, vamos ver onde tá. Vocês estão vendo aqui, a gente não consegue ver nada, tá? E aí, quando eu coloco a água, vai acontecer. O que será que está aí? Tem a gente aí, ó. Mulher Maravilha. Olha só. E aí agora, a partir de agora, eu vou fazer experiência assim, né? Entendendo como é que faz. Vou levar para a sala de aula, vou falar igual a Beatriz lá no final, né? Falando que ciência é bom, apresentando, né? Sem medo de receber uma pergunta e não saber como é que conduz, sem medo daquela sala fica toda agitada, meu Deus do céu, eu levo a experiência, eu já recebi várias vezes essa mensagem, Sara, eu levo a experiência, não tem como, não, eu saio de lá assim, morta de cansada, né? Então, aqui, ó, então, a gente vai levar a experiência sim agora. Essa é uma experiência sensacional, tá? Ela é também, a gente consegue comprar essas bolinhas, né, essas coisas, não sei nem se existe isso mais, essas coisas de R$ 1,99, ou então pela internet, né? Que ela é bem baratinha, ela é utilizada para colocar em vasos de planta. Ela foi muito usada numa época aí no Natal, tá? Então, a gente deixa ela absorvendo a água, acho que vocês já tiveram contato, né? A gente deixa ela é bem pequenininha, ó, mas ela é pequenininha, mas eu deixei aqui, você deixa ela hidratando assim uma tarde, tá? Então ela vai absorver água e ela vai ficar assim. Essas são bolinhas de gel, igual esse aqui, né? Que isso aqui a gente chama de um hidrogel, ele absorve água. Esse aqui, todos os dois são muito usados. Quando eu colocar lá as habilidades da BNCC lá no grupo para vocês, vocês vão ver. Muito usado na agricultura também, justamente para liberar água para a planta. E isso também é usado também na agricultura ou então na nossa casa, nessas bolinhas. E aí, vamos explicar por que isso então. Então, aqui eu só tenho essas bolinhas. Qual que é a vantagem de trabalhar tanto com esses dois? Que eu consigo reaproveitar. Então, essa bolinha aqui, ó, ela vai durar. Então, é uma experiência que eu uso e que eu posso depois só descartar a água e guardar isso daqui, tá? Se ela diminuir, eu ponho água de novo, ela hidrata. Então, quer dizer, essas bolinhas elas não são caras, fica boa para a gente levar para a sala de aula. E o que eu faço?
Depois que eu fiz, mostrei isso para ele, aí a gente troca o bonequinho de dentro, adivinha o que que é? O que que vocês acham que é agora? Aí põe o boneco. Uma coisa linda que eu trabalho também, que é quando a gente tem, né, nas nossas oficinas, as crianças que são autistas e que elas têm fixação por algum objeto, né? Então a professora ela já me informa. Outro dia uma mãe falou comigo, ele tem fixação por aranha, tá? Então, eu não trouxe aranha aqui. A gente coloca aqui, ele tem fixação por dinossauro, então vai aparecer alguma coisa, eu escolho aparecer para eles, né, o que que eles gostam, tá? E é lindo, eles ficam muito, muito, muito emocionados. Eu recebo muitos relatos maravilhosos sobre isso, e ao longo da nossa semana eu vou mostrar para vocês. Então, essa bolinha, o que que acontecia antes, tá? Ela é uma bolinha que ela absorve a água. Vocês já viram quando a gente pega alguma vassoura, coloca na água, a gente tem a sensação que ela está quebrada? Tá? Isso acontece porque a luz, ou então, né, se você tenta correr dentro da água e tenta correr fora da água, as coisas, né, luz, a gente tem velocidade diferente fora da água e dentro da água. Então a luz, ela vai ter uma velocidade maior fora da água, igual a gente, mas vai ter uma velocidade menor fora da água. Então, quando ela atravessou aqui primeiro, tá? Eu tinha água, mas entre as bolinhas eu tinha oxigênio. Então, o que que eu enxergava aqui? Água e oxigênio, tá? E aí ela passava e eu enxergava essas duas coisas. Aí eu via só bolinha, entre elas vazio. Quando eu coloco água, tudo aqui, tirando essas bolinhas que depois elas vão sair, tudo aqui virou teoricamente água. Então a água, a luz passa tudo aqui e agora eu consigo enxergar tudo água. Como a água é toda transparente, eu vejo o bonequinho que está lá, né? E é lindo. Dá para fazer muitas coisas. Aí no final, o que que eu faço, né? Assim, quando a gente não tem oportunidade de cada um poder fazer, eu pego essas bolinhas, dou um pouquinho para cada um, né? Para eles poderem brincar, espremer, pisar, às vezes. Então tá. Continuando aqui, ó, compartilhar de novo, que a partir de agora, você, cientista, vai fazer comigo, que é a forma incrível de fazer, que é usando o método científico, que é preparando um lugar legal, um ambiente preparado, um adulto consciente que sabe tudo isso daqui. A gente vai falar esses pilares na próxima aula, tá? Então, espero vocês para a gente continuar isso. Então, a forma incrível de aprender, que é usando experimentações científicas, fazendo letramento científico, falando densidade, falando volume, falando massa, peso, deixando a criança absorver tudo aquilo, tá? Enquanto isso, trabalhando as noções matemáticas que eu quero, o espaço, trabalhando o tempo, tá? Mostrando transformações por meio das experiências na educação infantil, tá? Lá no fundamental, falando todos os pontos, matéria e energia, tudo que eu preciso trabalhar, tá? Vida e natureza. E aí, então essa é a forma incrível, tá? De falar, é a forma incrível de levar a experiência dentro da sala de aula, que é quando eu tenho, né? É quando eu consigo estimular essas crianças de 2 a 12 anos com essas experiências aqui, que são simples e que são baratas, dentro da minha sala de aula, tá? E aí eu levo, mas eu levo o pacote, sabendo fazer, tá? Como é que é essa forma incrível, então, Sara? A gente vai aprender ao longo dessa semana, que é quando eu vou trazer para vocês, tá? Os 4, na próxima aula, esses 4 pilares que são importantes, tá? Que eu comentei, como que a gente prepara o ambiente, tá? Como que eu vou conduzir, tá? E no final, quando a gente vai falar das investigações científicas e do método científico, né? Baseado lá na BNCC, tá? Então, a partir de agora, né? Você que é minha cientista, vai fazer só experiências incríveis dentro da sala de aula. E já veio aqui, eu vou falar, mas eu quero terminar com uma experiência, né? Então, a partir de hoje, né, não tem como não ver mais isso, né? Não tem como ver que é possível levar para a sala de aula isso aqui, ó, bolinhas, e fazer experiências, né? Essas coisas dentro da minha sala de aula, tá? E sabendo agora, porque eu já te falei, mostrei baseado em ciência, que isso desenvolve as crianças, que isso estimula o aprendizado. Então, eu vou deixar essa frase do Einstein que a gente ama, né? Que é: a mente que se abre para novas ideias jamais voltará para o seu tamanho original. Mas não acabou, está acabando. Eu vou fazer a última experiência aqui com vocês, que é uma experiência linda, que é para a gente trabalhar com as crianças, e é um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Então, a gente comentou, né? A gente viu
como é possível levar a ciência, né, para crianças de 2 a 12 anos, que quanto é importante eu aproveitar essa janela onde eu tenho o maior período de plasticidade cerebral. A gente viu também que é possível, né, a gente fazer ligações com a ciência, principalmente fortes, mas que não sejam boas, tá? Então, não estimular a curiosidade. Então, ter problema quando a criança me pergunta alguma coisa, eu me sinto incomodada. Nossa Senhora, me perguntou, eu não sei. Então, peraí, eu vou falar, para, não pergunta isso para mim, que bobeira. Para que você quer conhecer o céu? Para que você quer conhecer o universo, né? Não me ensinaram isso, então a gente tem isso dentro da gente, mas a partir de hoje, né, a partir dessa semana, a gente vai começar a limpar e tirar isso. Eu não preciso saber. E a gente vai falar muito isso na próxima aula. Como que eu vou conduzir quando eu não sei responder? O que que eu faço? Eu vou dar um instrumento para vocês lindo, né? Um material lindo para vocês trabalharem dentro da sala de aula, para a gente trabalhar a curiosidade. Então, resumindo, a gente viu sobre isso, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre esses pilares, tá? Que é quando eu tenho, né? Que eu vou comentar com vocês, finalizar um pouquinho falando da educação afetiva, um ambiente preparado, um adulto consciente, né? A gente usa muito até, inclusive, essas palavras que vêm de Montessori, e a criança, a fase de desenvolvimento da criança, tá? Então, quais são as melhores experiências, né? Ou então, como que eu vou fazer experiência com criança de 2 anos? Como eu faço com as crianças de 4? Como que eu faço com as crianças que estão no fundo de 1? Tá? Como é que eu vou lidar com as experiências? Então, a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Mas antes eu vou fazer essa experiência aqui para vocês, para a gente fixar esse aprendizado. Espera aí. Vamos lá, eu tive que fazer um gambiarra aqui para dar para vocês poderem enxergar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer essa experiência aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de corante alimentício. Eu tinha colocado umas 3 gotas aqui, vou colocar mais umas 5 gotinhas, né? E aí, eu coloco água aqui. Eu não vou jogar o corante direto, que fica muito forte depois para eu tirar. Então, eu jogo água aqui. Deixa eu ver. Esse fica muito fraquinho, você vai observando, tá? Com mais um pouquinho. Então, eu acho que no total vai dar aí umas 10 gotas, mais ou menos. Mas os cientistas, a gente vai aprender ao longo dessa semana que os cientistas testam as coisas, tá? Isso é investigação científica, testar. Não, testei 3 gotas, não deu certo, testo 5, testo 7, tá? Pronto. Aí, isso daqui, né, eu vou usar aqui, ó. Peguei essa jarrinha para representar, tá, a gente. Só baixar um pouquinho aqui. Só para a gente fixar e tudo que a gente já conversou aqui hoje, tá? Então, o que a gente comentou, né, é que durante todo o aprendizado, quando a gente está aprendendo e na primeira infância, eu posso ter momentos, né, onde me informaram, né, que ser curioso era ruim. Então, deixa de ser curioso, e aquilo eu vou manchando essa criança que nasceu louca por ciência, louca por experimentar, tá? Então, eu vou falando, deixa de ser curioso. Olha, essa pergunta aí sua é muito idiota. Como uma aluna me falou recentemente isso na universidade, ela falou, professora, eu parei de perguntar, porque quando eu perguntava, a professora falava comigo, não é possível, esses cálculos você já devia saber, né? Então a gente vai manchando até que ela percebe que gostar de aprender não é legal. O bom é você ficar ali quieto, tentando aprender passivamente, tá? Para você não ser constrangido, né? E a gente vai dando essas informações para as crianças durante o longo do tempo, e aí depois vem a pergunta para a gente. Nossa Senhora, né? Esses meninos deixaram de ser curiosos, não quero saber mais de nada, só quer saber de jogar, né? E a gente não procura entender o que está acontecendo, mas hoje a gente viu que, como na infância ainda, né, é possível mudar isso, né? Como ainda na infância eu consigo mudar, então a partir de hoje a gente já pode fazer diferente, tá? E eu vou limpar, começar a falar assim, nossa, que pergunta incrível, né? Como que você pensou sobre isso? Me conta um pouco, né? Pessoal, vamos pesquisar, né? É a parte que a gente mais fala dos cientistas, né? Ó, você pode ser tudo que você quiser, né? Então a gente vai incentivando as nossas crianças, mostrando para eles que é possível, né? Que é bom aprender, e a gente vai levando isso, que é bom estar em sala de aula, né? E vai marcando essas crianças agora com coisas positivas, né?
e deixando com que elas sejam assim lindas, limpas, como elas chegam para a gente com um super cérebro, com um super computador, para aprender o que tem de melhor, tá? Então aqui a gente tem agora, né, fazendo tudo isso, a nossa água aí, transparente novamente, tá? Então essa experiência aqui que eu usei, né, uma folhinha dessa branca, tá? E fazendo aqui ao vivo com vocês, essa folhinha branca, a água num jarro mesmo daqui, da minha casa. Então eu pinguei gotinhas de corante, assim, se tem um aliado, vocês receberam o e-book, né? Então eu coloquei lá, corante é vida, tá? A gente usa 3 gotinhas e ele já faz uma festa, tá? Então isso é muito legal da gente ter, corante alimentício líquido. E aí eu coloquei esse corante vermelho e fui pingando aqui na água, tá? Depois eu joguei, o que eu joguei aqui foi um pouquinho de água sanitária, né? Então, a água sanitária, a gente pode depois trabalhar, inclusive, isso com eles. Vou deixar a habilidade que a gente vai trabalhar, que a gente pode trabalhar isso na BNCC lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, não sai de lá, lá vai ter tudo de mais importante, tá? E aí, olha lá agora como é que tá bem transparente, tá? A gente usou aqui para poder mostrar. Então, a água sanitária, ela reage com corante, que é exatamente, né? E faz com que ele volte, né? Ele fique, ela reage lá e faz com que essa molécula que antes era vermelha fique transparente, tá? Que é o que a gente faz aqui com as nossas roupas quando a gente lava para tirar sujeira. Então, a água sanitária, ela tem esse poder, né? Essa ação para poder fazer isso, tá? Então, eu posso fazer isso. Eu fiz com um corante vermelho, uma coisa que vocês me perguntam muito, sabe? Dá para fazer com outro corante? Dá. Pode fazer. Só que a diferença é que o corante vermelho, eu consigo, se eu quiser fazer essa experiência, se você quiser fazer na sua sala de aula, para mostrar isso que eu falei, inclusive é muito interessante você deixar as crianças pingar, coloca alguma coisa, o dia que eles estão muito agitados, né? Coloca algum sentimento ruim aqui, coloca alguma coisa ruim que você tirou, agora vamos apagar tudo isso juntos, tá? A gente pode levar para a sala de aula também. Esse aqui, ele sai mais fácil. Então, por exemplo, a molécula do... Não é porque corante que eles são todos iguais. Então, a molécula do corante azul, ela é diferente da molécula do corante vermelho, e eles vão reagir mais rápido ou menos, né, com a água sanitária. Então, o corante azul, ele demora mais, né? Se eu coloco o preto, demora mais. Colocar o preto é lindo, né? Colocar a cor preta aqui é lindo, porque quando ela vai saindo das cores, vocês viram que a gente, como o branco, o vermelho é uma cor primária, ele já vai para o transparente. Como o preto é uma mistura de todas as cores, olha, mais uma experiência sensacional para vocês poderem fazer. Eles vão, ela vai mudando de cor, tá? Então ela vai aparecendo ali o azul, vai aparecendo o amarelo, tá? Então vocês podem, mas demora mais tempo e às vezes eu não consigo fazer com que ele rapidinho fique totalmente transparente. Então aí vai depender do que vocês querem. É legal para trabalhar na Semana da Água, né? Mostrar como que é a importância da água, porque quando a gente não pode poluir, o que a gente pode fazer para limpar, quais são as técnicas, né, que hoje é utilizado, tá? Então é isso, né? Nosso primeiro dia foi maravilhoso. Eu estou muito feliz de ter você aqui, cientista mesmo. Já te espero para a nossa próxima aula, tá? Então, eu quero que você depois me mande lá na nossa comunidade do Facebook, né? O que você achou da nossa aula. Me conta lá se você virou a chave também. Quero saber lá. Já me conta aqui também, aqui nos nossos comentários, que eu vou ver todos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada por esse tempo, por você estar aqui junto comigo, né? E nessa missão que você viu, que era um sonho meu e do Murilo, e que hoje aí a gente está levando para a sua cidade, para a sua sala de aula, tá? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.